Bom, então, gente, eu sou a Aline, eu não tô podendo frequentar as aulas porque eu caí um tombo e quebrei minha perna. Tô com 13 pinos e 2 extensores, então não tô podendo me mexer direito. E conversando com o professor, então a gente decidiu que eu faria alguns vídeos sobre os conteúdos, né, das aulas. É a primeira vez que eu tô fazendo isso, peço um pouquinho de paciência. O áudio talvez não esteja tão bom, porque eu tô gravando ele direto pela câmera. Eu tô sem microfone no momento. Mas eu procurei bastante informações para trazer para vocês. Então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é o som, para que a gente possa, então, depois falar sobre as propriedades do som e tudo mais. Quando ouvimos o barulho de um sino, ou então um latido de algum cachorro, nós não estamos ouvindo o som desses objetos diretamente. A gente está ouvindo as vibrações que esses objetos produzem. Ao contrário da luz, que consegue se propagar no espaço, né, o som precisa de algum meio material para se propagar. Isso é uma ficção e o diretor pode fazer o que ele bem entender, mas desde que fique claro pra gente que o som então precisa de algum meio material. Ele precisa então do ar, da água ou então de alguma matéria. O ouvido humano é o responsável pelo nosso sentido auditivo, e a maior parte, então, do nosso aparelho auditivo está concentrado na parte interna da nossa cabeça, a gente não pode enxergar ele. Quando um som atinge o nosso ouvido externo, o ar é aquecido para ficar na mesma temperatura do corpo. As ondas sonoras percorrem todo o nosso canal auditivo até chegar no tímpano. Quando o som chega no tímpano, ele começa a vibrar, e essas vibrações são transmitidas para os ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo, que também, por conta disso, vão vibrar junto. Dentro do ouvido interno, a gente tem um sistema ósseo que parece um caracol. Nessa parte do processo, as ondas sonoras são convertidas em estímulos nervosos e então serão transmitidas para o cérebro, causando assim a nossa percepção de som. Então, o som ele tem algumas propriedades. Essas propriedades são o que caracterizam o som e entre elas nós temos a altura, que depende da quantidade de vibrações por segundo. Ou seja, quanto mais vibrações por segundo, mais agudo será o som que a gente escuta. Quanto menos vibrações por segundo, mais grave será o som que a gente escuta. Essa altura ela é medida em Hertz, o símbolo é Hz. Um detalhe importante é que a frequência da onda ela é sempre igual à frequência da fonte que gerou essa onda. Ou seja, se eu bato uma palma aqui e eu emito uma vibração de 50 Hz com essa palma, meu tímpano ele também vai vibrar a 50 Hz. Uma outra coisa importante é que nesse papo de vibração, a gente pode ter uma vibração regular e também pode ter uma vibração irregular. Uma vibração regular seria mais ou menos isso aqui, ó. A gente tem uma constância na onda sonora. E essas vibrações regulares, é possível você definir a frequência com que ela vibra. Vamos supor que eu toque na corda de um violão. E quando eu toco na corda do violão, você percebe que a vibração da corda é um movimento totalmente regular, ou seja, a frequência é regular. Então, a partir do momento que eu tenho uma frequência regular, ou seja, uma frequência que vibra sempre a 100 Hz, o que eu posso fazer? Eu posso dar um nome para essa frequência. Eu poderia chamar toda a frequência que vibra a 100 Hz de Frederico. Ou então toda frequência que vibrasse a 240 eu chamo de Maria. Só que no caso a gente não chama nem de Frederico nem de Maria. A gente chama de Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou seja, cada nota musical é uma frequência pré-definida. Outro elemento, outra característica do som é a duração, que é o que nos faz perceber se o som ele é mais longo ou mais curto do que outro. Sempre tem que ter essa comparação para saber se o som é mais longo ou se ele é mais curto. A gente tem que partir do princípio de que o miado de um gato ele é mais longo do que o latido de um cachorro, mas ele pode ser mais curto do que outro ruído. Os processadores, então, baseados no tempo, são o delay, né, onde o som é emitido diversas vezes, e também o reverb, que é como ele simula como o som reverbera, né, como o som ele age em determinados locais, que é diferente.
Por exemplo, eu tô falando aqui na sala com a janela aberta, o som age de uma forma. Se eu estivesse em um ginásio, o som seria de outra forma. Se eu estivesse no banheiro, o som também não estaria da mesma forma que ele está agora. Intensidade é a propriedade que define se o som ele é fraco ou se o som é forte. Ele é medido em decibéis. Então, se eu bato palma, por exemplo, posso bater a palma fraquinho, que ele é um som fraco, ou então posso bater a palma muito forte, que é isso então que mostra a intensidade do som. Os equipamentos de áudio, então, que têm como função manipular a intensidade do som, eles são chamados de processadores de dinâmica. Os processadores de dinâmica são ferramentas fundamentais para se conseguir uma boa mixagem. Existem vários tipos de processadores de dinâmica: noise gates, compressores, expansores upward, expansores downward, duckers, limitadores, de-essers. Porém, todos têm uma única finalidade: a de modificar a amplitude do sinal com respeito ao tempo. E o funcionamento é baseado no mesmo princípio, mesmo que cada tipo de processador possua as suas peculiaridades. E o quarto elemento, então, é o timbre, que permite identificar os diferentes instrumentos. Então, toda vez que a gente escuta a voz de uma pessoa, a gente consegue saber quem está falando, mesmo que a gente não veja ela, por causa do timbre. Mesma coisa acontece com um cachorro. O cachorro está latindo, a gente sabe que é um cachorro latindo, mesmo se a gente não enxergar ele, por conta do timbre que já está associado ao nosso cérebro, como o latido de um cachorro. Então tá, gente, essa foi a primeira parte, trazendo pra vocês um pouquinho sobre o som. E depois eu volto. Volto outra hora, na cara e na coragem.